sempre faço, né? Mais uma vez, a paz de Jesus. Amém. Não vou nem perguntar se tem alguém aí, porque hoje vocês tomaram café, né? O pãozinho tá ficando forte, hein? O pãozinho tá ficando reforçado, amém? Mas vamos direto para a palavra, que hoje eu quero falar sobre essa questão de amadurecimento espiritual, né? E abre em Atos. Atos, o capítulo é o 10. E o versículo, a gente vai viajar em alguns aqui. Abre em Atos 10. Amém? Amém. Atos, livros de Atos. Para quem está nos ouvindo e não sabe, Atos, né, são atos que após a entrega de Jesus na cruz, né, agora foi escrito livros, né, que relatam sobre Pedro, sobre Paulo e sobre muitos outros, amém? Mas nós vamos falar aqui especificamente sobre uma passagem de Pedro, né? E se eu fosse usar os títulos, né, o texto, irmãos, preste atenção, não procura na Bíblia versículos isolados para você interpretar do teu jeito e viver de qualquer jeito. Né? Porque eu sempre recito aqui um exemplo. Tem um versículo que muitas, ou quase todas as pessoas gostam de colocar na porta de casa, ou dentro de casa, ou adesivo em carro. É assim, eu e minha casa. Isso, eu sempre recito esse aí. Por quê? Porque aí você está dando um contexto, sim. Você está. Mas você pode fazer a sua interpretação sobre esse texto, sobre esse contexto. Sobre esse texto. Há um contexto sobre essa questão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Não sou dos mais sabidos, não, mas mesmo eu, na minha ignorância e na minha falta de estudo, talvez, né, eu consigo entender que se eu ler só o texto, eu não vou entender o contexto da história. E aí eu posso interpretar. Aí o cabra vai lá, num dia de angústia, usa a Bíblia como se fosse aqueles livrinhos de cartomante, né? De astrologia. Deixa eu ver a minha sorte aqui. Aí vai lá, unidulitei tuf. Aí tá lá, eu e minha casa... Aí o cara, mas tem um contexto aí. E diz assim, que Josué estava lutando com o povo de Deus ali, porque eles estavam se misturando com outros deuses. Outros deuses. E aí Josué agora, no auge da tua caminhada para uma grande maturidade, ele olha a família dele ali, aquele povo tudo discutindo, ele estava como líder ali, e ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, fala, vocês podem se misturar com outros, tá? Vocês têm um livre-arbítrio. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Há um contexto aí, né? Não há? Há um contexto, né? Né? Aí quando você pega a situação por inteiro, você vai entender a palavra do Senhor. E é isso que eu queria trazer para você hoje. Se eu pegar os textos aqui, o que destaca aqui, né? Tá aqui, ó, 10. O centurião Cornélio. Aí eu vou ler aqui sobre esse homem, era um soldado da reserva, da guarda romana, um homem importante, etc e tal. Aí eu vou dando umas resumidas aqui. Isso, me ajuda aí, tá? Esse é o nosso eu vou falar coroinha. O nosso assistente. Nós temos um assistente chamado Cabeção, olha lá. Olha o que ele vai aprontar aqui hoje. Amém. Amém. Aí, tudo tem uma explicação, principalmente na Bíblia, para que você venha amadurecer no decorrer da tua caminhada. Senão você fica igual um profeta fala aqui, que você fica, não sei se é Ageu, Zé, você fica que nem o bolo de Efraim, né? É um bolo assim, que queimou só de um lado e do outro tá cru. Vocês que mexem ali com a padaria ali, vocês sabem, né? Tem que ser por inteiro. Né? Aí tem pessoas dentro da igreja que, pô, tô tantos anos, eu ouço a palavra, eu vejo um irmão chorar, eu até me emociono com a pregação, mas depois volta tudo
ruim da maneira que estava. Por quê? Porque às vezes se pregou sobre as tranças de Salomão, as 7, como um candelabro de cabeça para baixo, se pregou sobre o cabelo vermelho de Davi, que talvez fosse até uma maldição na vida dele, se pregou sobre isso, se pregou sobre aquilo. E o contexto disso tudo? Então eu queria que você, assim, eu vou trazer eu vou resumindo aqui a história. Essa história de Atos 10 é uma história que muito me chama a atenção, porque primeiro estava lá um homem importante, né? Um homem, o nome dele, se o seu Mário estivesse aqui, estava fazendo a gente rir, né? Quando você fala Cornélio, ele morre de rir, né? Mas aí o que acontece? Esse Cornélio, um dia ele estava ali, talvez admirando tudo que Deus tinha feito na vida dele, tudo ao qual Deus colocou ali, né? Um bom emprego, uma casa boa, funcionários bons, né? A casa cheia de funcionários, pessoas para o servir. E eu entendo isso quando eu vejo lá que ele foi batizado na própria casa dele ali. Depois lá na frente a gente vai ver sobre essa questão. E um homem de posses, né? Um homem financeiramente resolvido. Mas faltava algo na vida de Cornélio. Ele tinha tudo, que é o que vocês talvez estão despreocupados. Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou ganhar dinheiro? Como é que vai ser? Ele tinha tudo, mas faltava algo importantíssimo na vida daquele homem. E aí Deus agora manda um anjo. Aparece ali um anjo, ele tem uma visão num período do dia, e aparece um anjo e fala para aquele homem: Cornélio, alega teu coração, porque Deus tem se agradado das suas orações e das suas esmolas. Ó. Eu vejo um homem de coração bom, né? Porque Deus tem negócio, irmão, com pessoas justas. O que é justiça? Justiça não é só venha a mim e nada venha ao vosso reino. Justiça é aquilo que você tem consciência e faz com alegria. E faz sabendo que você está fazendo a coisa certa. Né? Eu estou fazendo a coisa certa. Né? E aí o que acontece? Deus se agrada daquele homem. Né? Deus se agrada daquele homem. E manda um anjo ali falar que Deus está se agradando do comportamento dele. E aquele anjo ainda dá uma receita, fala: olha, e Deus manda te dizer para você mandar 2 homens ou 3 homens, não me lembro agora, ou 4 soldados, e até Jope, né? Jope, não sei como é que pronuncia. Ainda bem que eu tenho um dicionário aqui, né? E vai até certa cidade, e lá vai ter um cidadão chamado Simão Pedro, na casa de um outro Simão, curtidor de couro. Essa é a história, depois você vai pesquisar aí, né? Pra gente não ficar naquela leitura, né? Ardendo os olhos, né? E fala pra ele vir até, chama ele pra cá, que eu vou fazer algo, né? Algo vai acontecer diferente. E aqueles homens vão. Mas antes deles chegarem na cidade, o próprio Pedro teve uma visão. E Pedro viu um lençol, como eu já contei essa história aqui várias vezes, viu um lençol, dentro desse lençol tinha uma especiaria de animais, um monte de espécies de animais, né? Inclusive aqueles que lá atrás, Deus querendo separar um povo, coloca ali alguns mandamentos, mas ele bem viu, nós temos um Deus, irmãos, que a única coisa que ele não revoga na minha vida e na tua, é a promessa que ele fez, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ó, nós servimos a um Deus que a única coisa que ele não revoga, que ele não anula, que ele não muda, é a promessa que ele fez. Como assim, pastor? Vamos lá. Deus um dia mandou um profeta ir na casa, num palácio de um rei, e falou: ó, por tua desobediência, sua casa está bagunçada, e você vai morrer. Aquele rei se arrependeu, entendeu que a casa dele estava bagunçada, se vestiu de linho ali, de saco de linha, né? E raspou a cabeça e etc, fez o ritual deles lá, e aí chorou com o coração abertamente, né? Chorou com lágrimas verdadeiras,
E Deus, antes do profeta ainda sair da cidade, sair do palácio, né? Manda o profeta voltar e falar, olha, porque você se arrependeu, ainda acrescentou mais 15 anos na vida dele, né? E ele falou, ó, mas por um motivo, conserta o teu altar, conserta a tua casa. Já começa a fazer a gente refletir, né? Como é que está a minha casa, o meu altar, né? Aí o que eu entendo? Deus deu uma ordem, não deu? E tem gente que fala, não, deu uma ordem, acabou. Não, negativo. Deus, ele é Deus, ele manda, ele pode fazer e desfazer. Aí o que aconteceu? Ele arranca a ordem dele e fala, não, mas eu tenho promessa na vida desse homem. Se ele se consertar, eu vou fazer acontecer. E foi feito. Como foi feito na vida de Sansão, ó. Sansão desviou dos caminhos do Senhor quando ele se mistura com uma mulher que não era da tribo dele. E ainda conta o segredo de Deus, né? A força que Deus, né? E aí o que aconteceu? Passou muitos anos empurrando uma moinha cego. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Sansão. Ele nasceu para matar Filisteu. Ele disse que o último dia de Sansão valeu mais do que todos os outros. Né? Então nós bem entendemos, estou dizendo isso aqui, para nós bem entendermos que Deus ele não esqueceu da promessa que ele fez na tua vida. Mas por que não aconteceu? Aí analise, vai se analisar. Às vezes quando ele chega com a bandeja para te entregar, você já está em outro endereço. Aí lá vai Deus, quando chega lá de novo, você já... temos aí, tá aqui, ó, tô com uma foto, quem lembra do irmão aí que passou? Chegou comigo. Vocês viram a foto? O João deve ter mostrado já, né? Que o João não mostrou. Eu tô com a foto dele aqui, ó, sentadinho ali, ele, o Adriano e alguém tirou a foto. Alguém, né? Resumindo, é triste olhar para ele. Por quê? Um lugar maravilhoso desse, não conseguiu ficar, irmão. Não passou o quê? 1 mês e meio? 2? 3 dias. 3 dias, foi poucos dias. Depois de 3 dias? Depois de 3, 4 dias? Não, fala lá fora. Passou 1, 2 meses. 3 meses, 3 Não sei se foi enforcado, o que foi, não sabe, né? Se matou. O pior disso, se suicidou. O pior de tudo, que aonde eu entendo aqui na Bíblia, um cara que tira a própria vida. Eu matei fulano. Tá. Não justifica. Não é para ninguém matar ninguém. Mas se eu me arrepender e mudar os meus caminhos, eu sou perdoado. Pode ser que eu carregue aquilo, aquele espinho na carne, mas eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Agora, o cara tirar a própria vida, aí fica difícil, né? Não foi falta de oportunidade. Mas, voltando aqui, então agora Pedro está num telhado, aparece um lençol e questões religiosas, né? Pedro disse que não ia pôr a mão naquilo lá não, e Deus mandando ele pôr a mão. E Pedro dizendo, não vou colocar a mão nisso aí. Sabe por que isso, irmãos? Vamos voltar aqui, se a gente pode dar um título, né? Chama-se a palavra de amadurecimento espiritual. Não basta só andar com Jesus. Não basta só dizer que é cristão. Não basta só ficar sentado na igreja dando glória a Deus e aleluia. Você precisa ter um relacionamento, que é isso que vai te amadurecer. Só que as pessoas querem Jesus, mas só aquela parte boa de Jesus, né? Eu estava lembrando vocês aqui o culto passado, aquele louvor, me dá poder de filho, porque está na hora. Quando Jesus anda pelas águas, todo mundo quer, né? Olha que bacana, eu andei com Jesus sobre as águas. Mas quando ele estava lá na cruz, disse que tinha 3 mulheres no pé da cruz, né? Cruz ninguém quer. Andar em cima das águas, todo mundo quer. E com Jesus é assim, não é só... Jesus, às vezes, ele permitiu que Pedro se afundasse. Ele não quer que você vá para a cruz, que a cruz ele já foi por você. Mas ele permitiu que Pedro se afundasse para quê? Para você entender que poder de filho é poder de filho, né? Amém? Louvado seja. Então vamos lá? E agora Pedro, então, o galo canta de novo, no caso, né? Já tinha cantado lá porque ele negou a Jesus, né? O que é isso? Imaturidade, né, irmão? Você pega uma pessoa, às vezes você vai brincar com ela por causa da cor da pele, às vezes vocês são amigos de infância. Eu tenho amigos de infância que às vezes a gente ia brincar. Eu não vou nem falar aqui, senão daqui a pouco estão dizendo que eu sou preconceituoso, homofóbico. Mas a gente brincava, né?
Ô, fulano, como ele brincava, ô, barata branca, galego velho. E a gente brincava e se amava, a gente era irmãos, né? Crescemos juntos, né? Hoje, Deus me livre se você for brincar, né? Você está magoando e ofendendo a pessoa. Isso um pouco me entristece, né? Eu não consigo acreditar que há pessoas que olhem para outras com ódio por causa de cor de pele, né? Sem hipocrisia, eu não consigo, né? Eu estou dizendo isso aí porque Pedro negou Jesus lá. Ou seja, ele, com todo respeito, ele não estava maduro, então, para aquilo. Precisava de um amadurecimento, uma caminhada e um amadurecimento. Ok? E nós somos assim. Aquilo que vem te ofendendo, aquilo que vem te apontando e te magoando, aquilo que talvez venha te envergonhando, tá faltando maturidade aí, então. Aí você precisa amadurecer para saber, ou eu assumo isso aqui, ou eu me converto aqui. O que aconteceu? Eu vou resumir a história aqui. Eu li o título só, né? Mas vamos lá. Vamos começar a pregar aqui. Ó. Abre aí. Atos 10, né? Versículo 34. Amém? Primeiro então, Pedro, Deus visita Cornélio. Depois está aqui o próximo título. O próximo texto, a visão do lençol, essa que eu falei para vocês, ao qual Deus vira para Pedro, Pedro fala assim, eu não vou tocar nisso aí, isso aí é imundo. E Jesus fala para ele o quê? Como é que você chama de imundo que eu já purifiquei? Ou seja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já morreu por mim, por você, independente da cor da nossa pele, da nossa classe social e das tuas opções sexuais aí. A questão é o ato. Ô irmão, quem é que não peca com os olhos? Vamos parar de ser hipócrita? Eu sou o machão. A mulher caladinha, rapaz. Olha os olhos. Parece um radar. Nós somos assim. Quem é que não vai falar que você não olha para uma vez e vai ver um homem falar bonito? Se eu às vezes eu falo, o cara é bonitão. Né? Isso não fere o meu lado masculino. Obrigado. Ei! Vamos ser realistas. Quem é que não peca com os olhos? Olha, fala para mim. Quem é que não peca com a boca, com os ouvidos? Que hipocrisia, né? Pastor, né? Eu não olho para mulher assim, não. Então tá bom. Aí já abriu a tua boca e já contou uma mentira, pecou. Verdade. Ou então quando você olha pro teu irmão, né, e acusa ele que nós somos mestres em fazer isso, mestre. E isso aí nós somos peritos em acusar o irmão, em ver um defeito nos outros e não ver na gente. Nessa nós temos doutorado lá do... Amém? Amém nada, está repreendido, em nome de Jesus. Vamos lá, agora o 34, ó. Então primeiro, visita do Cornélio, agora o lençol, e o galo cantou de novo aqui na vida de Pedro, ou seja, eu vejo um Pedro ainda não maduro, religioso, mas não maduro. E agora Pedro visita Cornélio. Agora ele vai lá até a casa de Cornélio. Aí tem umas... Depois você lê aí com precisão. Mas o 34 diz assim. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmão? Amém. Não, estou falando aqui agora. Capítulo 10 de Atos, versículo 34. Pedro diz assim, e abrindo a Pedro a boca, disse, agora Pedro está num processo, o que eu era ontem, olha para mim, o que eu era ontem, hoje eu tenho que ser um pouquinho mais maduro, meu Deus do céu, senão eu vou continuar na meninice que eu era, anteontem, eu preciso evoluir, cara, você veio para se evoluir, a tua caminhada é de evolução. E é aquela evolução que você sai da tua arrogância até chegar de joelho na cruz de Jesus. Essa é a verdadeira evolução em Cristo. Continuar na mesmice, continuar cometendo os mesmos erros, isso é infantilidade. Me perdoa aí. Continuar cometendo os mesmos erros. E Pedro negou Jesus, e Pedro não sei o que, e Pedro não sei o que lá, e agora Pedro está Jesus, o próprio Jesus falando, Pedro, mata e come. E ele, não, eu não posso, olha que hipocrisia. Podia coisa bem pior, fazia coisa bem pior, e obedecer a Deus não pode.
Jesus fala, agora você olhou para o teu irmão, chamou ele de impuro, né? Porque tem pessoas que desprezam as outras mesmo, pelos defeitos delas, sem olhar para os próprios. Agora o sermão aqui é para te abrir os olhos. E Pedro está dizendo aqui, ó. E Pedro abrindo a boca, agora mais maduro, né? Uai, viu acontecer algo ali já, né? E abrindo a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é Justo. Amém, irmão? Amém. Está preocupado com placa de igreja, hein? Olha o que Deus está falando. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém? Agora vamos correndo aqui, que eu dei uma passada rápida aqui, que ele vai falar agora de Jesus. Agora vamos no 44, para nós terminarmos aqui, já. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Amém. Segura aí para você ver que palavra, que coisa maravilhosa. O povo não tinha nem passado pelas águas ainda. Mas aí Deus, para amadurecer um homem e para convencer o outro, que já era maduro, muitas coisas, mas que lhe faltava algo. O que faltava na vida de Cornélio, irmão? Na vida de Pedro era maturidade, né? Porque não adianta só andar com Jesus. Não adianta ser só discípulo, agora até apóstolo de Jesus. Se você não é justo com as coisas de Jesus. Se você não pratica a justiça de Jesus. Tá perdendo teu tempo, tá jogando oração fora à toa. Me perdoa. Me perdoa a sinceridade. Eu preciso ser justo, ter justiça, senão estão pregando mentira para você. Uma coisa é uma coisa. Eu amar vocês e vocês estarem. Uma coisa é eu ter que concordar com o teu erro. Não concordo. Eu não concordo nem com os meus, quanto mais com os seus. Aí, se eu for te dar um exemplo, um conselho, eu estou te dando de uma pessoa que te ama, pô. De uma pessoa que te ama. Só corrija aqueles que amam a gente. E agora, que coisa linda, ó. Enquanto eles estavam conversando ali, ó, coisa que tem pessoas que já fizeram o ato há muito tempo e não tiveram ainda, foram batizados com o Espírito. Sabe por quê? Porque tem algo a ser amadurecido na tua vida, no teu coração. O que faltava para Cornélio? Dinheiro? Agradar a Deus? Não, que ele já estava agradando. Faltava passar pelas águas. Vamos lá? Que sirva aí. Que sirva aí para quem está ouvindo, ó. E também não adianta só passar pelas águas e lavar as roupas, tá? Essa roupa que você está aí, não. Qual é a roupa que você está aí hoje? Alguém pode me falar? Qual que você está, João? Qual é a roupa que você está? Roupa de Deus, né? Deus está a armadura de Deus. Lindo, né? 45. E os fiéis que eram da circuncisão, ó, os companheiros de Pedro, os judeus, os que, ó, estavam cheios de religiosidade no coração. Todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Eita glória! Aleluias! Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Louvado seja. Louvado seja. Amém? Respondeu então Pedro: por que alguém porventura pode recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Eita glória! E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe
que ficasse com eles por alguns dias, porque quem ama o teu próximo, quer o próximo perto. Quem é batizado pelo Espírito de Deus tem amor em receber as pessoas. Quem é batizado, quem tem o Espírito Santo de Deus, a casa é cheia, tem amor pelas pessoas. Amém? Louvado seja. Irmãos, dentro disso que eu falei até sobre cor de pele, homossexualismo, não me apedrejem, não. Eu não consigo entender que uma pessoa pode olhar para outra e detestar e odiar ela pela cor da sua pele. Eu não consigo entender que um homem que se diz cristão, deita com outro homem para fazer junção de carne. Se Deus está nos dizendo, você pode até ter feito já, mas se arrepende dos teus pecados. Pedro andou com Jesus, mas estava carregado de coisas ruins. Não podia abraçar um gentil. Será que ele não viu lá Jesus meter a mão no peito do defunto lá? Entregando ele para a mãe dele? Os milagres, ele viu tudo aquilo. Só viu, irmão. Não enxergou. Não materializou aquilo espiritualmente. Ele viu os milagres. Ele viu o poder de Jesus Cristo. Mas agora, depois de tanto tempo que Jesus já tinha entregado o Espírito, ele ainda estava um religioso. Ele ainda estava uma pessoa cheia de não me toques. E cometendo coisas erradas, que a partir do momento que eu não aceito o meu próximo, o meu irmão, eu estou sendo imaturo. Eu não estou sendo cristão. Amém? Amém? Mas teve um dia que Jesus de novo apareceu, agora num lençol. E Jesus mostra para Pedro, manda ele em tal lugar e diz para Pedro, primeiro preparou Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei, amém? Você devia, não precisa dar um grito não, né? Você devia dar um glória a Deus aí. E, sabe por quê? Porque por mais que você olhe para você e se sinta um lixo, um incapaz, eu sei que aqui não tem ninguém assim, Jesus não olha para você e vê você um lixo ou um incapaz. Jesus olha para você e vê uma joia preciosa. Que se for para a mão dele, vai ser lapidado. O problema é que a gente não aceita a lapidação de Deus. Porque primeiro ele vai tirar o pó, as coisas ruins, aquilo que está sufocando, o joio do trigo, para que o trigo possa respirar. É necessário que saia primeiro o joio de cima do trigo. Amém, irmão? Amém. Então você não é um qualquer. Você é a imagem, a semelhança de Deus. Amém. Nós somos. E você precisa olhar para o espelho e falar, eu sou a imagem, a semelhança. Mas ninguém acredita em mim. Você está dizendo isso. Você não é ninguém. Se você já acreditar em você, muita coisa muda daqui para frente. Amém? Aleluia. Amém? Mas como é que você vai querer uma mudança cometendo os mesmos erros? E é engraçado, irmãos, que quando você pega todos os homens de Deus que mentem, que pecaram, sempre há uma justificativa para a mentira. A culpa foi de fulano que me deixou nervoso. Hoje os problemas estavam demais. Porque não sei o quê. A gente sempre traz o filho que estava dentro de casa, vem lá o irmão todo arreganhado, todo arrebentado, perdão da palavra. Ele olha e fala, o senhor vai matar um cabrito para esse vagabundo aí? Para mim o senhor não dá um cabritinho para me comemorar com meus camaradas? A culpa é sempre de alguém, né? Não é? O irmão estava vindo lá todo arrebentado, coitado, mas arrependido, não querendo mais rua, não querendo mais comer com porcos, não querendo mais as coisas do mundo. E o que era para... Olha, cheio de revolta, cheio de... querendo a herança do pai antes do pai morrer. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, tenha uma caminhada passo a passo com Deus. Hoje eu preguei exatamente para Casa Ressuscita em Cristo. Aleluia. Se alguém recebe aí, recebe em nome de Jesus, porque o que acontece? Para de olhar para você mesmo. Né? Aqui Deus te mostrou que Ele é Deus.
né? E aqui ele mostrou que ele tem negócio com um coração justo. Um homem justo faz uma diferença numa casa inteira. Como um mentiroso também faz uma diferença numa casa inteira. Um homem justo, Cornélio, fez da sua casa uma justiça. E Deus derramou o Espírito Santo. Você sabe o que é isso, irmão? Tem pessoas que é batizada há 200 anos que não sentiram isso. Está aqui, daqui a pouco dá um negócio nele, ele começa a falar em línguas e ele não consegue se conter e fica um negócio que... E aconteceu isso lá, sabe por quê? Porque através de um coração de homem, ele contagiou a casa dele todinha. E não é só com palavras. Quem vive de palavra é advogado. São com as tuas atitudes. É com o teu testemunho. Tá servindo a carapuça aí? Tá servindo aqui. Tá servindo aí, ó? Para nós aqui, homens, hein? Você não convence a Deus. E o Espírito Santo não vai brilhar na tua vida com palavras. Vai brilhar com os teus testemunhos. Na hora que é tanta coisa, suportai-vos uns aos outros. E é tanta coisa, amém? Então guarda essa palavra no teu coração, para que ela venha surtir o efeito necessário e verdadeiro. Louvado seja. Amém. Tá? Me perdoa se em algum momento eu falei algo aqui que possa ter te ofendido ou te magoado. Né? Hoje eu também preguei muito do que eu acho, né? do que eu sinto. Mas eu sei que tem aí a mão do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Tá? Para às vezes até te dar um sermão que venha servir para você. Tá? É necessário amadurecimento, irmão. Senão você vai ficar um velho aí de 70, 80 anos com as mesmas atitudes. Que coisa horrorosa. Aí sofre filho, sofre mulher, sofre família. Sofre você, que é o pior. Aquela vida sofrida. Amém? Amém. Então louvado seja. Está nas tuas mãos essa manhã a oportunidade de mudança. Eu também abraço para mim, porque tem muita coisa para ser mudada aqui. Mas eu hoje já não estou tão... Eu já sou um pouquinho melhor do que eu era ontem. Né? Nem que seja um milímetro dos milímetros ali, eu já avancei um pouquinho para frente, amém? Vamos andar para frente. Ovelha. Gera ovelha. Ovelha. Gera ovelha. Ovelha. Gera ovelha. Ressuscita em Cristo. Graças a Deus.